Olá, gente. Meu nome é Emerson, este é o Crescimentando e no vídeo de hoje vamos falar como administrar meu tempo e atividades. Então, para a gente entender um pouquinho como podemos administrar melhor tempo e atividades, precisamos fazer algumas relações. Que relação a atividade e o tempo têm? Provavelmente você deve saber que quanto mais atividades eu tenho, menor o meu tempo. Quanto mais atividades, menos tempo livre para você decidir aquilo que você quer. Então, uma maneira de eu te ensinar a utilizar e a ter tempo e como você usar esse tempo da melhor forma possível é eu te ensinando, de certa forma, a você diminuir o número de atividades e focando e desenvolvendo aquelas que são mais urgentes ou aquela que você quer desenvolver logo. E a outra coisa é que é muito importante se organizar em tudo. Porque quanto mais organização, mais tempo futuro. E aqui é um exemplo, por exemplo, da minha pasta do Dropbox, que aqui tem algumas informações organizadas. Então eu organizo, por exemplo, tem uma pastinha do YouTube, uma pasta de coisas minhas, tem uma pasta de códigos de computação, tem uma data de aniversariantes especificamente, de amigos e de parentes próximos. Também tenho ali de jogo, até as palavras de inglês que eu quero aprender novas, que eu não consigo aprender logo tudo de vez. Eu anoto e deixo guardado. As séries, animes e filmes que eu quero assistir, eu também tenho ali. Limpeza, que data eu cortei o cabelo, qual é a data que eu pretendo cortar, sempre atualizando e organizando. Investimento também. Então, tudo isso é importante se você quiser, de certa forma, gastar menos tempo no futuro e ser uma pessoa que tem mais tempo e sabe se localizar dentro de suas tarefas e sabe ter um panorama geral sobre você mesmo. Então faça isso, organize suas pastas do computador, de documentos pessoais, tudo isso vai ser muito importante. Claro que você não vai ficar atualizando o tempo todo essas pastas. Eu só atualizo, por exemplo, essa pasta que eu estou mostrando aí. Eu já atualizei e já modifiquei algumas coisas. Mas eu não fico fazendo isso sempre como se isso fosse um vício meu. Eu organizo às vezes, mas é muito importante sempre atualizar essas organizações que está fazendo ao longo desse tempo. E é interessante que, para quem investe, por exemplo, quando você vai fazer a declaração do imposto de renda anual, se você tem uma planilha toda organizada, por mais que você tenha gastado um tempo ali, toda vez que você investiu para colocar naquela planilha, quando você vai declarar, vai ser muito mais fácil você declarar esse imposto de renda. Então, um exemplo prático de como mais organização pode diminuir diminuir o tempo gasto para fazer isso no futuro e aumentar seu tempo livre. E uma coisa que eu acho que é muito importante para vocês pensarem é que precisamos ter um calendário e uma lista de coisas anuais, mensais e semanais. O anual é para você colocar tarefas importantes que você vai ter durante o ano. Então, eventos importantes que vão acontecer e que você não quer esquecer para não marcar nada em cima. Então, você vai ter um panorama geral do seu ano. Mas no ano também é muito importante você ter objetivos que você tem para aquele ano. Muitas pessoas elas começam o ano, criam várias metas, diz que esse ano vai ser diferente, eu quero ter uma limitação diferente. Mas depois o que a gente percebe é que a pessoa ela praticamente abandona depois de 15 dias, um mês, essa tarefa e essa meta que ela colocou para aquele ano. Ela procrastina e não cumpre aquilo. Seu cérebro ele acaba te entendendo como um procrastinador. Então coloque metas anuais, não coloque muitas, mas coloque metas importantes que você quer realizar aquele ano e coloque isso na sua rotina semanal. Então você vai ter um calendário semanal no qual você vai repetir as atividades toda semana, essas mesmas atividades, e esse objetivo anual, ele tem que tomar um tempinho da sua atividade semanal. Vou mostrar meu calendário semanal para que vocês possam ver mais à frente. O calendário mensal é para você ter um panorama geral daquele mês que está iniciando. Então, se alguém quiser marcar alguma coisa com você, alguma atividade, você já vai ter um calendário ali com suas atividades, seus sábados, domingos ocupados e os que você está livre, para que você não possa ser uma pessoa descompromissada. E o semanal é aquela atividade rotineira que você vai fazer todos os dias ali e que vai fazer com que o seu mensal e o seu anual seja alcançado e que seu ano possa ter sido um ano relativamente bom e produtivo. Agora o semanal a gente tem mais flexibilidade com ele. Então se tiver algum problema em alguma semana, você consegue deixar de fazer
uma atividade uma semana, mas claro que voltando depois a fazer essa atividade mais para frente. E aqui é um exemplo, por exemplo, de atividades que eu tenho para fazer. Então é muito importante, a primeira coisa que você deve fazer para você selecionar a atividade que você quer para fazer no seu ano, que é a coisa mais importante quando você vai iniciar o ano ali, para você se organizar, faça uma lista de todas as atividades que você tem, em todas as áreas da sua vida. Aqui é um exemplo da minha vida. Eu tenho um doutorado, eu tinha um artigo no mestrado para publicar, eu já submeti esse artigo para vocês verem que é uma atividade que eu já concluí. Tenho inglês que eu faço todos os dias, estudo inglês. Eu tenho um monte de atividades que eu tenho para fazer e eu coloquei as atividades de toda a minha vida. Então, por exemplo, tem uma coisa que não está na minha atividade desse ano, mas que eu quero fazer, que é escrever livros. Mas isso não é um objetivo de agora. Mas nessa lista de atividade geral, é importante eu ter esse panorama geral de coisas que eu quero fazer no futuro e que eu tenho para fazer e selecionar coisas que você acha mais importante para fazer em um determinado ano. Quanto mais atividade você coloca para fazer em um determinado ano, mais complicado fica de fazer e mais tempo vai ser tomado da sua rotina diária. E aqui é um exemplo do meu calendário semanal. Então aqui eu leio a Bíblia, eu oro. Geralmente eu olho meu Facebook, Outlook, Gmail, dou uma olhada no YouTube, assim, bem por alto, para saber o que é que tá rolando, se tem alguma coisa muito importante no dia. Olho o site da Globo para ver, ter um panorama das notícias gerais. Estudo inglês, trabalho, que é meu doutorado, e estudo para o curso de teologia. Então, minhas 3 atividades desse ano é o inglês, o doutorado e o curso de teologia. E todas essas estão na minha atividade diária aqui. E eu organizo dessa forma. Então aqui tem um panorama geral da minha semana, sendo que eu gosto de deixar alguns dias livres e alguns momentos no final do dia livre para que eu possa ter um tempo para descanso e fazer outras coisas. Então esse calendário semanal aqui já foi atualizado, mas aqui é um exemplo de como você pode se organizar. Não estou dizendo que precisa ser assim, você pode colocar horários, eu não coloco horários no meu, mas você pode colocar horários no seu e fazer da forma que você entender. Eu apenas coloco esses exemplos da minha vida pessoal para que você possa, de certa forma, tentar se basear aí, caso você esteja muito perdido nesse processo de se organizar. E é muito importante que você, nessa atividade semanal, você também tenha noção daquilo que é urgente e importante. Então pode ser que tenha uma semana que você tenha uma atividade da faculdade, uma prova que você precisa fazer. Talvez nessa semana você precise diminuir um pouquinho das outras atividades que você faz para se dedicar a essa atividade urgente. Então é muito importante você ter essa capacidade de flexibilizar suas atividades enquanto você executa a sua rotina semanal. E uma coisa muito importante no calendário semanal é não acumule ou procrastine. Sempre vá fazendo. Se parar algum dia ou 2 dias, volte depois a fazer. E se procrastinar, existe uma coisa que é procrastinação inteligente, que é, eu não quero fazer essa atividade, eu estou com preguiça de fazer. Eu não deixo de... no lugar dessa atividade que eu não quero fazer, eu coloco outra atividade que eu quero fazer e que ainda assim é necessário que eu faça. Então, por exemplo, nesse dia aqui, eu não estou querendo estudar inglês. Então, estou com preguiça de estudar inglês. Aí, o que é que eu faço? Eu também tenho que trabalhar. Então, eu coloco trabalho dobrado nesse dia, que é um dia que eu não estou querendo estudar inglês. Trabalho mais. E no outro dia, que eu estou mais afim de estudar inglês, eu expando um pouquinho mais o inglês e diminuo mais o trabalho. Então, você vai procrastinando, diminuindo coisas que você não quer. Não vai fazer isso sempre, mas tem dias realmente que você não está afim de fazer algo. Diminui aquilo que você não quer e coloca algo que você quer no lugar, desde que aquilo seja algo produtivo ou que seja uma atividade futura para você fazer e de certa forma você vai estar adiantando e ter um tempo livre no futuro para se dedicar a outra atividade que você substituiu. Então isso é chamado de procrastinação inteligente. E uma dica final é o Scrum, que é a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, que é um livro. Eu não vou resumir o livro aqui, mas ele trabalha com a ideia de como fazer as atividades mais rápido. E o que ele geralmente cita é a ideia do sprint, que é você separar um período, é como se fosse uma corrida. Você dá uma acelerada rápida em uma atividade pequena, e nessa atividade pequena você vai tentar resolver esse problema, essa atividade, e depois que você terminar essa atividade, você parte para outra. Você só parte para outra atividade se você terminar aquela. E por que isso é importante? Porque seu cérebro, ele trabalha com a ideia de recompensa. Então, se você faz uma atividade e você conclui ela,
Seu cérebro entende que você está fazendo atividades e que você está concluindo, que você não é um procrastinador. Então você trabalha em pequenas atividades e vai executando e resolvendo esses problemas, e você vai avançando assim naquilo que você quer, fazendo dessa forma. E esse livro do Scrum é muito importante para isso. E o que ele diz de importante também é: se você tem uma atividade muito grande, separe ela em partes menores e tente executar e atacar essas atividades menores de forma a você no final chegar a concluir essa atividade grandona que você tem e que você não está conseguindo fazer. Então, fazendo assim, você vai conseguir terminar essa atividade da melhor forma possível. E faça uma tarefa de cada vez, que é o que o sprint faz. Uma tarefa de cada vez. E crie uma rotina e um hábito que é muito importante para uma pessoa que quer avançar nessa vida de organização e quer ter mais tempo livre. Então, você fazendo tudo o que eu estou dizendo aqui, você vai ter um panorama de suas atividades geral, tanto anual, quanto mensal, quanto semanal. Você também vai ter uma lista de atividades gerais que você tem para fazer. Dessa forma, você vai ver como é que você pode fazer para diminuir as atividades, se organizar melhor e ter tempo livre. E aí você vai fazendo na sua agenda semanal, criar uma rotina em que você consegue fazer suas atividades e ao mesmo tempo você deixa espaço livre para você fazer aquilo que você quer fazer, ou para assistir algum filme ou se divertir. Então tente se organizar e sua vida eu acho que vai ser muito melhor com base nisso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal do Crescimentando aqui no YouTube. Segue o Crescimentando lá no Instagram. E eu acho que é isso. Nos vemos nos próximos vídeos. Até logo!